Contar uma mentira muitas vezes pode ser patológico? E uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade? Qual será a origem da mentira e por que o ser humano não consegue viver sem mentir, mesmo que seja socialmente? É o que vamos descobrir agora aqui no Mentalistas. Para responder a essas perguntas, nós convidamos a neuropsicóloga Gisele Calia. Como vai, Gisele? Tudo bem? Tudo bem, Camila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. E do outro lado aqui da nossa bancada no Mentalistas, o economista e escritor Roland Fishman, autor do livro A História Universal da Mentira. Como vai, Roland? Tudo bem? Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo certo. Bom, vou começar com você mesma. Como surgiu a ideia de escrever um livro sobre a história universal da mentira? E você descobriu mesmo a história universal da mentira? Não, eu não tenho pretensão de escrever uma história universal da mentira, mas eu já escrevo contos que abordam esse tema já há quase 20 anos. E há uns anos atrás eu tive uma inspiração de reunir contos que tivessem esse gancho numa história universal da mentira, como homenagem também a um autor a quem eu devo muito, que é o Borges, que escreveu Uma História Universal da Infâmia, que é um livro que eu amo, que eu adoro e que eu leio e releio e não paro nunca de reler. Por que a mentira te fascina? Porque a mentira é algo essencial à humanidade. Desde a mais tenra infância, nós já contamos mentiras e ensinamos mentiras às crianças. Eu vou dar só um exemplo. Quando você dá uma chupeta para o nenê, você está contando uma mentira. É a primeira mentira que você conta para o nenê. Por quê? Porque não é o peito da mãe. E o bebê aceita, ele sabe que é uma mentira. Durante algum tempo ele aceita. Ele fica feliz, a mãe fica feliz, todos ficamos felizes durante algum tempo. Mas é a primeira mentira que um ser humano aprende, já desde a mais tenra infância. Que interessante, doutora. E para a gente trazer esse conceito, né? O que é mentir? Bom, mentir seria faltar com a verdade, é redundante, não é? Mas como o senhor Roland falou, né, desde a mais tenra infância, porque a mentira ela está na nossa cultura, na verdade na vida do ser humano, por uma questão muito biológica também, quer dizer, a gente pode olhar por várias facetas, mas mentir é uma questão biológica, de sobrevivência. Então, quando você fala uma mentira, na verdade você está buscando de alguma maneira ou se defender, ou defender alguém, ou sobreviver. Um primeiro motivo da mentira é a sobrevivência. Então, sem mentir, né, é muito difícil você sobreviver, por exemplo, a um ataque de alguém ou para proteger uma outra pessoa. Então, esse caráter da mentira como algo ligado à sobrevivência, um comportamento ligado à sobrevivência, no meu entender, é uma das questões assim básicas da mentira. E todos os comportamentos, vamos dizer, humanos e em geral, que têm uma função de sobrevivência, eles vieram para ficar, né? Então, evolutivamente falando, é alguma coisa que faz parte da nossa natureza. Tem algum exemplo assim que a gente pode trazer para o nosso ouvinte? Quer dizer, em quais circunstâncias o indivíduo mente para se proteger ou para sobreviver? Olha, eu tenho um bem fácil, né, que eu ensinei meu filho a mentir quando telefonam para casa, quando ele era pequeno. Olha, se disserem onde é que você mora, você não sabe, o nome da mamãe você não sabe, o nome da... Ou seja, não dê informações suas pessoais. Mas mãe, eu sei. Não, mas você vai dizer que não sabe, por isso você pode estar pondo em risco a sua vida, da família e tal. Então, quer dizer, é uma mentira para proteger. Então, e nós não somos a única espécie que mente. É mesmo, doutora? Todas as organizações de seres mais complexas, como os primatas, os chimpanzés, eles são grandes mentirosos, não é? Então, a mentira ela está muito relacionada a um alto nível de capacidade mental mesmo, de capacidade de se colocar no lugar do outro, enfim, tem uma série de coisas para a gente ainda falar aqui com calma. Essa dos
animais, pegando com base os chimpanzés, a gente consegue observar mais nos comportamentos deles, né? Na comunicação que eles promovem ali, que eles elaboram uma certa mentira, é isso? Sim, mentira para conseguir vantagens, assim, de mais alimentos, principalmente de parceiros sexuais. Quer dizer, a mentira, ela tem essas funções de conseguir prestígio. Então, pelo nosso lado mais animal, né, continua sendo pela mesma razão, né, para proteção, para conseguir um parceiro mais interessante. Então, mente-se, né? E os chimpanzés, por exemplo, agora eu não vou saber te dizer exatamente se eram chimpanzés, mas enfim, orangotangos, uma outra espécie de primata que mentia para conseguir mais alimento para o seu filhote. Então, vamos dizer, uma macaca, vou falar assim de uma maneira mais generalizada, ela ganhava uma banana e ela escondia essa banana e continuava gritando como se não tivesse ganho banana. E aí o tratador dava mais banana. Para quê? Para ela fazer um acúmulo de bananas e dar para os seus filhotes. Então, é um comportamento, se você não olha pelo lado moral, é correto. Que mãe que não faria isso para ter mais alimento para o seu filho, por exemplo? É interessante isso, né? Tem uma cena famosa, não sei se você conhece, Kalia. Posso trabalhar desse Por jeito? favor. Tem uma cena famosa, se não me engano, numa universidade americana, eles mantinham um orangotango, aliás, uma orangotanga, se assim posso dizer. Ela vivia em cativeiro e eles faziam experimentos para ensinar a contar, enfim, experimentos psicológicos, né, com aquele orangotango. E ele tinha um mascote desse orangotango, que era um gatinho, que era um amiguinho dele, era o mascotinho daquele orangotango, e viviam juntos, etc., eram amiguinhos. Aí teve um orangotango, teve um ataque de fúria e quebrou uma pia, um ataque de fúria, né? E foram perguntar para ela, mas quem fez isso? E ela respondeu, ela apontou para o gatinho. Foi o gatinho que fez isso. Olha! Essa é famosíssima, essa cena. Excelente. Quer dizer, o que a gente pode analisar disso? Essa orangotanga, ela está mostrando, se é que pode chamar assim, realmente também não sei, orangotango fêmea, enfim, ela está mostrando que ela é capaz de prever consequências. E essa é uma das capacidades humanas e mentais, não só humanas, né, de primatas, das mais elaboradas. Por que uma criança não mente tão bem e qualquer adulto descobre mentiras de crianças? Porque a organização cerebral de uma criança ainda não alcança, né? Quer dizer, precisa ser muito inteligente para mentir. Então, o que essa orangotango fêmea fez, é que ela mostrou inteligência, ou seja, é fácil para nós entendermos, assim, a consequência, vou ser punida, então não fui eu, foi o gatinho e pronto. Então, ela se antecipa, né, possíveis punições. Então, isso para nós é fácil de entender. Quem nunca? Ninguém gosta de admitir essa dura verdade. Todos mentem. Seja para agradar alguém, escapulir de uma encrenca, ser o herói de alguma aventura nunca vivida ou levar vantagem na vida. Há milhares de anos, como se estivesse conformado com o fato de que viver sem pregar uma mentirinha é tão impossível como viver sem respirar, o filósofo chinês Confúcio recomendava que se apelasse para esse antiguíssimo recurso apenas quando a verdade prejudicasse uma família ou a nação. Aristóteles, o pensador grego, só aceitava duas maneiras de mentir: diminuindo ou aumentando uma verdade. Para as modernas ciências do comportamento, porém, seja qual for a história falsa, a realidade é uma só. A mentira é aquilo que se queria que fosse verdade. A mentira é um dos temas mais usados na composição de músicas nacionais e internacionais. Sem dúvida, é um assunto que desperta paixões, né? Quem nunca contou uma mentirinha, vai? Na letra da canção do Jota Quest, quem canta não aguenta mais, não. A gente não aguenta mais tanta mentira. Falta de opção, falta de oração, falta de amor. Você não tem noção, é ambição demais.
Ô Roland, quando você, nas suas pesquisas para a elaboração dos seus livros, você conseguiu capturar, por exemplo, a essência da mentira em algumas culturas? Você passa por isso também? Olha, na verdade, eu sou um ficcionista, eu não sou um pesquisador como a doutora Kalia. Eu sou um escritor e que aborda o tema da mentira com a liberdade que a ficção me permite, né? Sou um pouco filósofo também, nas horas vagas, por assim dizer, e o tema da mentira, o tema da ética, né, é um tema fundamental da filosofia, sempre foi e sempre será. E para mim, a abordagem da mentira nesse livro, nos meus contos, nas minhas preocupações, e não é só nesse livro que eu abordo esse tema, é o tema de qual é a nossa verdade interior. Cada um de nós passa a vida procurando descobrir e se realizar na sua verdade. Cada um tem uma verdade em si mesmo. Qual será essa verdade? Você vai ser um assassino? Porque para um psicopata, a verdade dele é matar. Por mais horrível que seja essa realidade, é um fato. Para ele, a realidade, a sua verdade é matar. Para mim, Roland, a minha verdade é ser um escritor. Para mim é o meu maior prazer, a coisa mais importante da minha vida, e essa é a minha verdade. Para um compositor, será a música, para ele é a verdade dele. E a gente passa a vida procurando descobrir qual é essa verdade. E na verdade, é esse o meu tema. Estou conversando aqui na Rádio Estadão com o Roland Fishman, que é economista e escritor, autor do livro A História Universal da Mentira, e a neuropsicóloga Gisele Kalia. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, eu vou deixar uma questão no ar. A gente sempre deixa uma perguntinha para responder no próximo bloco. Então, falar um pouquinho mais sobre a diferença da mentira entre adultos e crianças, né? Como é possível detectar, se é possível detectar uma mentira. E também falar um pouquinho sobre as mentiras sociais, aquelas mentirinhas, né, que a gente conta no cotidiano. A gente volta daqui a pouco. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Fica a dica. I stayed in one place for too long. Gotta get on the run again. I saw the one thing that I want. Help that get out of bed. I'm throwing rocks at you. A nossa dica de hoje é a série de TV americana Lie to Me, ou no título em português, Engana-me se puder. O personagem principal do seriado é o Dr. Cal Lightman, que é auxiliado por sua parceira, a doutora Gillian Foster, que juntos detectam fraudes observando a linguagem corporal e as microexpressões faciais e usam esse talento todo para desvendar crimes. O personagem Dr. Cal Lightman é baseado em Paul Ekman, notável psicólogo e expert em linguagem corporal e expressões faciais. Lie to Me é a dica do Mentalistas de hoje. Mentalistas. E você, ouvinte, você é mentiroso? Duvido que não tenha contado nenhuma mentirinha na sua vida, hein? Você vai descobrir se isso é patológico ou não e quais são as origens da mentira na edição desta semana do Mentalistas. Eu recebo aqui o escritor e economista Roland Fishman, que é autor do livro A História Universal da Mentira, e a neuropsicóloga Gisele Kalia. A gente deixou, gente, no bloco anterior, né, uma questão pendente aí. A gente falar um pouquinho mais sobre a origem da mentira. Qual seria a origem dessa mentira, hein, doutora Gisele? Olha, do ponto de vista, né, biológico, evolucionista,
A mentira tem, como já cheguei a mencionar, essa origem de proteção, né, e de sobrevivência. Então, o ambiente ou o mundo, enfim, tem uma hostilidade natural e os nossos antepassados, para conseguir sobreviver nessa hostilidade, fugir de predadores, enfim, então os mais mentirosos sobreviveram, né? Então, os mais espertos, se a gente puder chamar assim, né? Então, existe até uma valorização da esperteza, principalmente na adolescência, né? Que é quando tudo se transforma e aquela atração que algumas garotas sentem pelos meninos mais malandros, não é? Ela teria uma conotação de sobrevivência, porque supostamente aqueles mais malandros sobreviver são os mais espertos, eles têm mais possibilidade de ser melhor pai, enfim, da sua prole. Então eu estou falando uma linguagem bem biológica, né? Então, assim, não sei como é que o professor Roland vê, né, essa questão, mas do ponto de vista biológico e de sobrevivência, a mentira não dá para sobreviver sem mentir. Então, essa mentira que protege. E, obviamente, existe a outra, que é a mentira que ataca o meio social. Aí é um outro lado da mentira. Então, eu estava pensando, enquanto a doutora Gisele estava falando, naquela história que a gente vê as crianças e a gente percebe as mentiras infantis, né? As mentiras infantis são muito bobas, muito ingênuas, a gente dá risada, acha bonitinha, etc. Mas é um processo do aprendizado, que é um aprendizado muito importante, né? Do quais são os limites da mentira, como manipular o conhecimento, como manipular a palavra, etc, etc. E, principalmente, eu também estava me lembrando de um contozinho que eu li uma vez a respeito de um sujeito que era um filósofo muito famoso, muito importante na comunidade dele, e vieram umas pessoas, visitaram esse filósofo, e na casa dele era perto da hora de jantar, né? E as crianças dele, ele tinha vários filhos, faziam a maior bagunça, estavam correndo, jogando coisa, fazendo um fuzuê na sala de estar do filósofo, e ele não dizia nada para aquelas crianças, não reprimia elas, não falava nada. E as pessoas ficaram curiosas de saber, poxa vida, mas o senhor não vai ensinar elas bons modos, etc. Aí ele respondeu, né, com muita sabedoria, falou, olha, esse negócio de bons modos é o que menos me importa. Isso é fácil de ser ensinado e elas vão naturalmente aprender que tem que sentar na mesa corretamente, que tem que pegar, vamos dizer, a faca com a mão direita, o garfo com a mão esquerda. Todas essas regras sociais são fáceis de aprender. O que é difícil de aprender, o que é difícil de ensinar é ética. E isso, para mim, é a coisa mais importante que eu pretendo passar e que eu tento passar para os meus filhos. Eu fiquei pensando também, doutora, se a mentira, ela tem essa questão da sobrevivência, né? Um dos motivos para a mentira é a sobrevivência. De alguma maneira, a mentira tem o seu mérito, não tem? Até para o desenvolvimento de uma inteligência emocional. Ela tem, acho que, por exemplo, como o professor está falando, contar histórias, no fundo, é uma mentira. Um conto não deixa de ser, se a gente for levar no sentido mais amplo, então ela tem uma função, assim, fundamental, até para mostrar o que não é certo, a questão da ética, que a ética é construída, não é? Uma ética é alguma coisa que você naturalmente, realmente não desenvolve. O cérebro em si não teria uma ética em si, que uma bela hora se manifesta, ela precisa ser mais aprendida. E existem algumas patologias, assim, por exemplo, de algumas síndromes neurológicas, que um dos fatores para ajudar a detectar se aquele é um quadro, por exemplo, de um tipo de autismo, é se aquela criança é capaz de mentir. Se aquela criança um pouco mais velha, um pouquinho, se ela tem essa noção, ou se ela, por exemplo, também compreende piadas, né? Porque a piada não deixa de ser uma outra forma de mentira. Então, eu uso muito isso no consultório, né? Você pega essa criança, assim, que chega a ser ingênua fora de hora, fora de idade, né? Não é mais aquela criança, parece que as crianças começam a mentir com 2 anos, acreditava-se que seria aos 3, mas uma mentira que a gente reconheça, né? Seria a partir dos 2. Mas você pega, às vezes, crianças de 8, 9 anos, né? Que sofrem na escola e tudo, no fundo é porque elas não entendem essa malícia, vamos dizer assim, essa capacidade de mentir, de que a outra pessoa não está falando
a verdade para você. Então, ela leva ao pé da letra tudo que é dito. Então, percebe que é um instrumento, assim, fundamental para você entender a mente humana. Então, no consultório, só pegando esse gancho das patologias, uma criança que é capaz de mentir habilmente, a ponto de convencer a pessoa de que aquilo é uma verdade... Quais seriam essas patologias? Assim, dá pra gente citar algumas que são características? Eu diria que a patologia é o contrário disso que você falou. A patologia seria aquela que não é capaz de mentir. A criança que é capaz de mentir, não é? De acordo com a sua faixa etária, tem as mentiras, como é que é? De nariz comprido, e aquela igual do Pinóquio, que todo mundo vê. Mas as que não são capazes de mentir é que são problemáticas. As que mentem, claro, tem as que mentem, vamos dizer, sistematicamente. Então, é uma questão um pouco também de grau, vamos dizer assim. Essas, com certeza, precisam também de uma ajuda, de uma orientação, pode ser um sinal de transtorno. Mas, na verdade, o mais difícil seria ensinar alguém a mentir, né? Porque exige um grau de abstração muito grande, você conseguir enganar alguém. E tem uma área agora na neuropsicologia que chama-se, não agora, mas enfim, que está sendo mais discutida, que é cognição social. O que é isso? É a capacidade de conhecer o outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, e isso você aprende como? Vivendo em sociedade, distinguindo os mentirosos, vamos dizer, mais sistemáticos dos não mentirosos. Enfim, então é um campo, como o professor falou, bem vasto. Bem vasto. Eu estava lembrando, quando a doutora Gisela estava falando, que a ética não é algo que existe inscrito no nosso DNA, por assim dizer, né? Não é algo que já vem pronto no nosso cérebro, que é algo que é construído culturalmente, né, para a gente poder viver em sociedade. E uma das bases da nossa sociedade ocidental são os 10 mandamentos. Né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não falarás mal de outra pessoa. Não falar mal de outra pessoa, o que é? É mentir. Exatamente. Então, dentro da base, as coisas mais básicas que criaram que criam a nossa civilização, que criam a nossa cultura, existe esse conjunto de regras que são regras básicas para a gente poder viver em sociedade. Senão a gente se mataria, senão a gente não poderia, simplesmente seríamos animais, como a gente fala, né? Animais que não teriam regras sociais, por assim dizer. Então, essas mentiras, as ditas mentiras sociais, e que aí podem ter também essa raiz mais na religiosidade, mais dos antepassados e tudo mais, essas mentiras sociais, elas são necessárias para manter a sociedade sob controle, é isso, Roland? Aí é que existe a questão, que são questões básicas que eu abordo, né? O que são os dilemas da humanidade. Veja bem, vamos dizer que você é filho de uma pessoa que é idosa e que recebe a notícia do médico que aquela pessoa tem um câncer em fase terminal, tem mais ou menos uns 30 dias de vida e não se pode fazer mais nada, não há mais recursos da medicina. O que você vai fazer? Você vai contar a verdade para aquela pessoa? Excelente. Me lembrei de uma questão que alguém já preencheu o visto americano, as perguntas? Então, é uma questão cultural. Eu recentemente precisei renovar, enfim, e fui, meu filho de 15 anos, responder as perguntas. Nós aqui, brasileiros, não sei, latinos, que seja, eu dava risada, porque você pertence a algum grupo terrorista? Sim ou não? É sim ou não, entende? Então, assim, ai de você se você mentir, né? Então, assim, se você mentir, você nunca mais entra lá no mínimo, né? Agora, para nós brasileiros... Eu também sempre achei muito estranho essas perguntas. Elas são, mas é a cultura. Eu uso muitos questionários no meu dia a dia no consultório, que são questionários adaptados da língua inglesa, enfim, dos Estados Unidos. Então, questionários sobre depressão. Você já pensou em se matar? Sim ou não? Você está feliz com a sua vida? Sim ou não? Então, não tem um paciente meu, isso é para idosos, que não responde. Mas não pode ser de vez em quando, talvez, às vezes. Eles indagam. Eles perguntam, eu falo, olha, ele foi criado assim, esse questionário. Eu não tenho outro no momento para lhe oferecer. Tente falar mais para o sim ou mais para o não. Por exemplo. Então, o que nós estamos falando aqui? Quer dizer que também há a questão cultural. Então,
quando o professor falou dos mandamentos, você falou da religiosidade, se nós tentarmos pegar em qualquer cultura, sempre há regras para, vamos dizer, segurar este ímpeto humano de mentir e de prejudicar o outro, né? Então, porque assim como existe essa mentira para proteger, nós estamos falando dessa mentira da destruição. Logo no início, o professor falou do assassino e do escritor, né? Eu acho que é muito fácil ver a diferença da verdade aí de cada um, né? A verdade que contribui, a verdade que favorece a sociedade, dessa outra verdade que ela não pode ser manifesta, né? Mas só para lembrar, assim, mais uma pitadinha de pimenta. Os 10 mandamentos existem, né? Fala assim, não matar. Por quê? Porque nós matamos. Não roubarás. Por quê? Porque a gente rouba. Não cobiçarás a mulher do próximo. Por quê? Porque a gente cobiça. E está escrito, não deve. Mas por que está escrito não deve? Porque acontece. Interessante esse aspecto também, hein? Bom, falando ainda sobre mentira, queria tocar no assunto. A gente trouxe aqui no programa uma dica de uma série americana que se chama Lie to Me, ou então na tradução em português, Minta se for capaz, algo do tipo. E nessa série americana, o especialista na área, que eu não sei dizer agora se é um psicólogo mesmo ou é um psiquiatra, enfim, ele é um especialista em reconhecimento da mentira, para elucidação de crimes e tudo mais. Então, ele consegue detectar nos músculos faciais quando o sujeito está mentindo ou quando ele está dizendo a verdade, até um mero piscar de olhos, uma abertura dessa parte da narina ou um sorriso quase que disfarçado, que um leigo não seria capaz. É possível detectar através dos músculos faciais ou da postura corporal, doutora, se a pessoa está mentindo mesmo? Sim, é possível, porque a nossa primeira reação, ela não é intelectual, né? Acho que é tudo, primeiro é emocional, é a mais rápida que tem. E já traduz para o corporal? Imediatamente. Existe um tipo de exame que é o da ressonância magnética, quer dizer que todos já ouviram falar, mas a ressonância magnética funcional, que é aquela em que coloca-se o sujeito numa máquina igual à ressonância e pede-se uma tarefa, em geral deitado lá preso, a única tarefa que se consegue é ligada à linguagem e memória e tudo. Então, os experimentos que são feitos com esse tipo de exame têm demonstrado que existem áreas do cérebro correlacionadas com a mentira. Elas têm uns nomes um pouco estranhos e tal, giro do cíngulo anterior, mas é porque é o nome da área específica. E a outra é o córtex pré-frontal. O giro do cíngulo, ele tem como função o controle. Então, ele segura impulsos. Estou resumindo bastante, tá? E o córtex pré-frontal é a última parte a se desenvolver do nosso cérebro. A criança não tem essa área desenvolvida, que é da abstração, da capacidade de abstração e de monitoramento. Então, aqui, por exemplo, está sendo monitorado o tempo que vamos falar, tudo é o nosso córtex pré-frontal que está ativadíssimo. O que se percebeu lá numa tarefa de dizer se a sua carta que estava na mão era um 5 de paus ou não era um 5 de paus, uma mentira que sem nenhuma consequência. Percebeu-se que essas áreas ficam mais ativas, muito mais ativas, ou seja, o tempo todo. Mentir cansa, mentir é cansativo para o cérebro, porque precisa ficar um monitoramento, um estado de alerta permanente, porque o impulso levaria a mentir e por algum motivo ali não poderia mentir, né? Enfim, então são áreas ligadas a autodesenvolvimento, como eu já tinha comentado, de abstração. Então, é possível hoje, então, se detectar a mentira. Não que eu saiba, até onde eu sei, não está sendo usado ressonância para criminosos, mas um dia pode até chegar a ser. Interessante essa questão, né, da mentira poder ser detectada. Eu nem sabia que era tanto. Daquele seriado americano, sim, eu até assisto de vez em quando, eu acho ele muito bem feito, muito bem bolado, e eles estão aparentemente usando um método científico, né, para determinar mentiras e outras emoções, não só as mentiras, né, porque ele classifica as microexpressões faciais, não só em mentira, como em surpresa, como, sei lá, um monte de outras emoções possíveis, né? Não, é muito interessante. E o detector de mentiras?
Ele é 100% eficaz ou é difícil afirmar? O que vocês acham? Olha, é difícil afirmar, também não conheço tecnicamente, né? Mas é o que existiu, acho que existe ainda até hoje. Porque tem uma questão que o nosso cérebro mente para ele mesmo. Então aí é complicado. Porque é como se assim, não dá tempo, nós estamos olhando aqui, falando, não dá tempo do cérebro processar exatamente tudo que se passa, então ele estima. Então o nosso cérebro manda algumas mensagens falsas para a nossa memória, vamos dizer assim. Ele faz uma estimativa de uma imagem, por isso que às vezes resgatar uma memória fica confuso, porque o cérebro, para dar conta da quantidade de estímulos, principalmente hoje em dia, que a gente recebe, ele precisa se auto-enganar. Então, aí quer dizer, se você consegue se auto-enganar, né, o auto-engano, né, então eu imagino, não sei direito, quanto você consiga driblar um detector de mentiras mais básico, não uma ressonância talvez, por enquanto, mas um detector de pele, de você mentir para si próprio, talvez. Até pegando esse seu gancho, e no comecinho do programa até joguei uma provocação, né, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. Nos seus contos, e pelo que você escreve, Roland, verdade ou mentira? Uma mentira contada muitas vezes se torna mesmo verdade, nem que seja para a própria pessoa que está contando. Eu colocaria a coisa de uma outra forma. Eu acho que as pessoas, elas podem viver uma mentira durante muito, muito, muito tempo. Como disse a doutora, talvez até se auto-enganando, se auto-enganando, né? Se iludindo de que ela estaria vivendo bem, vivendo uma verdade, mas que talvez aquilo lá não fosse verdade. Eu vou contar um pouquinho, dos contos, dar uma pincelada num dos contos que se chama O Cover. O cover, o que é? É um sujeito que imita um outro artista, né? Um outro artista que é famoso, né? Você é o cover do Roberto Carlos, você é o cover do Tim Maia, Bom, eu pego como protagonista da história um cover. Ele fez um show muito bem feito, estava ótimo o show, e quando ele volta para o camarim, entra no camarim dele uma pessoa em péssimo estado, maltrapilha, mal. E a pessoa está lá no camarim, eles se olham e ele pergunta: quem é você que entrou aqui no... Quem que era? Era o artista que ele estava imitando. Ele estava numa situação péssima e ele falou: olha, realmente eu estou numa fase muito ruim, eu tentei me suicidar, estava muito deprimido e eu vi que você estava dando show aqui e vim para te pedir ajuda. E o nosso protagonista, o nosso cover, fica muito surpreso, mas puxa vida, mas como é que eu vou te ajudar? Eu estou te pagando todos os direitos, direitinho, etc. Né? Não, você está me pagando, não é esse o problema é que eu estou precisando de ajuda. Estou aqui, quero, você, por favor, pelo amor de Deus, me ajude. E o nosso cover, ele se sente na obrigação, era o ídolo dele, ele adorava aquele artista, falou: não, tudo bem, então você entra na banda, não vamos contar toda a verdade para todo mundo, e você entra na banda. E aí, eu não vou contar todos os detalhes, obviamente, mas começa um processo de transformação. Por quê? O nosso artista que estava maltrapilho, ele encontrou uma boa solução para ele. Ele, naquela banda que ele estava lá ajudando, não sei o quê, ele começa a se curar, ele começa a parar de beber, começa a parar de usar drogas, ele começa a ajudar nos arranjos musicais, porque ele era um grande artista, ele começa a ajudar, ele está se curando. E o nosso cover, ao contrário, ele começa a ficar deprimido. Por quê? Por que será? Ele não sai, no começo ele não consegue entender por que ele estava ficando deprimido, triste, não sei o quê. Mas pouco a pouco ele começa a se dar conta que, na verdade, a partir do momento em que apareceu o verdadeiro artista, ele não suportava mais a mentira que ele vivia. Puxa! Porque ele sempre quis ser um artista. Ele fazia suas próprias músicas, mas ele desistiu por motivos, ele nunca conseguiu gravar, etc. São coisas que acontecem. Ele estava vivendo como cover, estava faturando, estava sustentando a família dele, estava vivendo, mas de repente uma coisa aconteceu que quebrou aquele equilíbrio lá, e ele não conseguia mais viver como cover, a ponto de, num dos espetáculos, o artista que faz o papel do cover dele mesmo. O cara estava tão bêbado, tão mal, que ele não conseguiu fazer o show cover dele, e entrou o artista e fez o show, que é a coisa mais absurda que pode haver, né? Mas não conto mais, senão eu vou estragar meu conto. Não, mas isso é fantástico. Mas é isso que eu digo, eu acho que existem essas nossas verdades internas, né? Essa que é a nossa luta, né? De descobrir o que nós queremos de fato, essa que é o...
Isso é o que ele dilema. traz é riquíssimo, não é, doutora? rico. Porque eu nunca tinha parado para pensar que um cover, na verdade, tudo bem, ele é um grande mentiroso, ele imita alguém, ele muitas vezes pode pensar que ele é alguém que ele de fato não é, mas ele tem a consciência disso, né? É muito interessante isso que o Roland trouxe pra gente. Essa ideia do duplo, né? Então, ali, imagina um cérebro monitorando isso, dois personagens, o eu real, vamos chamar assim, e o outro eu que ele, né, copia ou, enfim, imita, não é? Mas essa questão, assim, realmente, de o quanto a pessoa vive a própria verdade, né? Ela, pensando isso agora, na verdade, foi a partir deste conto, porque os contos são fantásticos para trazerem reflexão e insight. Pode ser, talvez, um insight, não é? Então, o quanto você poder manifestar a sua própria verdade, em termos, assim, de cérebro, você estaria ativando uma área que chama a área da recompensa, que é a área do prazer, que é o que faz nós gostarmos de alimento, de sexo, de convívio social, né? Então, por que não sei, eu posso falar no ar, o Facebook, enfim, faz tanto sucesso, porque ele ativa uma necessidade humana de contato social. Porque voltando à época das cavernas, né? Eu adoro as cavernas, né? A origem ali. A origem de tudo, né? Porque se você não vivesse em bando, você não sobreviveria, você não teria alimento, você não teria, enfim, como é que é, calor, proteção. As fêmeas não sobreviveriam porque não teria quem trouxesse o alimento enquanto elas estavam com a cria e tudo. Então, quer dizer, a ideia de prazer, né, é o que move o ser humano, o prazer no sentido da recompensa. Então, você poder manifestar o seu próprio eu, quer dizer, poder viver a sua verdade, é prazeroso. E, portanto, a tendência a isso acontecer é maior do que viver uma mentira. Viver uma mentira traria sofrimento. Nossa, já dá outro livro, né? Já daria outro livro, Obrigado, doutora. Pela dica, né? Obrigado pela dica. Doutora, tem alguns transtornos de personalidade que podem ser inseridos nesse contexto também. Eu já ouvi falar também muito que os psicopatas mesmo, eles têm uma capacidade de mentir que muitas vezes até engana os médicos que fazem essa análise, né? Como é que a gente pode inserir no contexto? Acho que você pegou assim o caso mais extremo, né, do psicopata, que é aquele que não se coloca no lugar do outro em termos de sofrimento. Então, capaz de matar, fazer torturas e tudo, porque ele não se imagina naquela situação, porque na verdade, por algum realmente distúrbio bem grave, ele não sente, não tem o sofrimento. Então, se ele não sofre, o que nos faz humanos, né, é o sofrimento. Então, a ideia da compaixão pela dor e tudo, o psicopata não tem isso. Então, mentir para ele não causa nenhum problema, nenhum remorso. A questão do clássico, né? Que o psicopata, quando criança, maltrata os animais, né? Isso é clássico, né? Maltrata os animais, sim, isso é já... Normalmente, as crianças têm uma enorme empatia por animais domésticos, por cão, gato, coelhinho, hamster, seja lá o que for, e as crianças têm uma enorme empatia, carinho, né? Por esses animais domésticos, faz parte até da própria... A gente cria animais domésticos para incentivar, né, esse carinho, essa convivência, e o psicopata maltrata, né? Desde criança, né? Vai contra, né, quer dizer, a humanidade, não é? Então, por exemplo, aí, juntando com a questão da mentira, então, para ele não tem nenhuma dor mentir, porque quantas vezes a gente precisa mentir e às vezes é com dor, né? Às vezes é uma escolha também, né? Então, agora você está me perguntando dessa mentira, quer dizer, que não seja uma escolha, né? Sim. Que seja uma compulsão. Existe a compulsão à mentira, né? Então, por algum motivo, então, esse centro do prazer ficaria sendo acionado a cada mentira, então aquilo é uma recompensa interna. Porque é um esforço que o indivíduo faz para mentir, né? Como você já explicou anteriormente, não é natural que ele minta, então ele exige um certo esforço dele. Mas se esse esforço gera algum tipo de prazer, aí é que fica patológico? Aí fica patológico. Se ele tem algum reforço também do meio, não é? De mentir, vir alguma coisa. Eu comentei dos adolescentes, né? Porque a fase da adolescência é a fase, quer dizer, que ele precisa ser ousado, né? Ele precisa quebrar e justamente questionar regras e tudo. Então, aquele que consegue driblar, mentir, ele sai como... Agora, se isso permanece, né? Depois da fase adulta, depois passada da adolescência, aí pode ser realmente já um distúrbio, né? Então, os motivos e as patologias das mentiras são muitas. A gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos com o último
último bloco do Mentalistas falando sobre mentira. Não saia daí. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. De volta com Mentalistas dessa semana falando sobre a mentira, recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a neuropsicóloga Gisele Kalia e o economista e escritor Roland Fishman, autor do livro A História Universal da Mentira. Ô Roland, conta uma coisa pra gente. Quando você escreveu esse livro, você fez um exercício, uma autocrítica do tipo... já menti muito nessa vida. Como é que foi esse exercício? Porque quando você escreve, você faz uma autoanálise, não faz, não? Como é que você... Olha, essa pergunta é meio maldosa. Difícil. Não é difícil no sentido assim que... Não minta! Não minta na resposta. Olha só. Autocrítica é uma coisa que para mim, olha, para eu soltar esse livro, quantos anos eu demorei para soltar esse livro? Acho que 20 anos. É 20 anos que eu fico olhando esses contos, olhando e reolhando, e não para nunca de revisar, né? Não para nunca de olhar, reolhar o que eu posso melhorar, o que eu vou cortar, o que eu vou acrescentar ali, como é que eu vou enriquecer o texto de uma forma ou de outra. Então, esse processo de criação de um livro não é um processo... lento, não. É um processo bem longo. Não é uma coisa assim fácil. Mas não é... eu acho que eu contei só verdades, a minha verdade aí. Não é que não hajam mentiras. Acho que agora eu escapei bem da pergunta. Tá bom, vou deixar passar. Você acha que se eu fizesse uma pesquisa aí na rua, perguntando se as pessoas são mentirosas, você acha que elas responderiam que sim ou que não? Eu acho que elas responderiam que não. Que não mentem. Que não mentem. Aí para eu conseguir pegar essas pessoas, que eu deveria fazer? Mas você contou para sua mãe que você saiu com aquela amiguinha, assim, assado. Teriam técnicas para descobrir? Tem muitas formas de você pegar as pessoas nas pequenas falhas, né? Não é difícil de pegar as pessoas nas mentiras que elas contam. Tem tantas mentiras. Aliás, é uma habilidade nossa esse detector de mentiras. Quer dizer, primeiro começa conosco. Nós temos, assim, uma forma de tentar descobrir, né? Eu não sei te dizer quais são, assim, exatamente, mas nós trabalhamos o tempo todo assim. Então, tem as pessoas que você tem um vínculo já de confiança, que você não espera que te mintam, né? E tem as pessoas novas, que não são familiares, que você está conhecendo. Então, aí o seu detector de mentiras, vamos dizer assim, se a gente puder dizer assim, natural, né? Ele entra em funcionamento. Então, essas pequenas expressões, microexpressões, sei lá, 1/4 de segundo e tal, nós temos aparato para ler isso, a que a gente não tem a consciência disso. Então, tem aquela coisa, uma intuição, algo me diz que essa pessoa não é de confiança. Então, essas são, do nosso dia a dia. Né? Não confiei, né, na pessoa e tal. Então, isso é importante, porque às vezes até você ouvir outras opiniões, porque se o seu detector de mentiras estivesse desligado naquele momento, da outra pessoa tá ligado, é importante, né? É interessante você trazer a palavra confiança pro nosso programa, porque eu fiquei pensando numa outra série americana que se chama House, é o Dr. House, né? E ele sempre dizia, quando ele pegava um paciente para atender, ele falava: todos os pacientes mentem. Diz que é normal e tal. E aí, ao desenrolar dos episódios, você percebe que realmente não é que o paciente mentiu, mas às vezes ele deixou de contar uma situação vivida por ele que fazia todo sentido para o diagnóstico, para que o Dr. House fechasse o diagnóstico. Mas também, se a gente não tem uma certa confiança nas pessoas, como conviver? É muito difícil, não é? Eu também vou levar, agora eu vou provocar um pouco vocês, porque vocês pegam, por exemplo, aqueles que são os mentirosos profissionais. Quem são os mentirosos profissionais? Quem são? São os políticos. Porque eles falam, muitas vezes, exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. E são experts em procurar o discurso que as pessoas estão querendo ouvir. E esses são os mentirosos profissionais. Mas é tão fácil, depois que você tem uma certa tarimba, uma certa
um certo conhecimento, de perceber que os discursos que são vazios e saber separar aquilo que é vazio daquilo que não é vazio, né? Puxa, os políticos são os mentirosos profissionais, mas tem um adendo? Pode falar. Doutor. Mas tem um adendo. Outros pesquisadores, porque nesse campo os americanos realmente produzem muito, eles têm muito interesse nessa questão da cognição social. Fez-se uma pesquisa, né, para ver quem eram as profissões, né, e eu não sei te dizer agora exatamente os métodos, eu vou te dar só o resultado, depois a gente vai atrás da fonte, ótimo. Tá? Agora eu vou devolver a provocação. Quais são as pessoas que revelaram mais tendência ou episódios de mentiras? Quem? Vendedores, isso lá nos Estados Unidos. Auxiliares de consultórios médicos, eu vou explicar por quê. Advogados, psicólogos e jornalistas. Eu tô dentro de duas profissões aí, os psicólogos e os jornalistas. Eu escapei, hein? Mas estão lá por último, estão por último. Segundo a tese deles, é que são as pessoas que têm o maior número de contatos sociais. Então, por algum motivo, lá nos Estados Unidos, esses auxiliares de consultórios médicos têm muitos contatos sociais. Mas pensando nos que aqui, advogado, psicólogo, vendedores, tem que ter uma lábia, às vezes, para vender um produto que nem sempre é aquela maravilha toda. Pois né? Esse é o que seria, a gente pensa nessa primeira leitura. Uma outra é essa, a pessoa tem tantos contatos com tantas pessoas, é pelo número de contatos sociais, que é impossível ela não mentir, né? Em algum momento, pela quantidade de contatos sociais. Isso faz sentido, porque a gente usa as máscaras sociais em várias situações, não é? Perfeito. Faz muito sentido. E não entrou político nessa lista, nessa pesquisa? Era feita nos Estados Unidos. Se fizesse aqui no Brasil. Tô começando essa pesquisa meio falha, furada, meio furada. Talvez pudéssemos promover uma pesquisa brasileira, porque não? Teríamos uma outra... Até mesmo levando em conta a cultura do brasileiro, né? Que para sobreviver, se a gente pegasse aí os livros do Laurentino Gomes, que escreve muito sobre a história do Brasil, né? 1808, 1822 e tal. Eu acho que a gente consegue detectar, ou pelo menos fazer alguns recortes da história do Brasil, baseada também na mentira, não é não, Rolando? Eu até vou provocar mais um pouquinho. Você veja bem, esse negócio de mentir é uma arte tão fina, tão refinada, que quando a pessoa pisa na bola, quer dizer, quando ela não sabe mentir, não sabe os limites da mentira, ela se queima completamente, né? Olha, o caso da nossa presidente é um caso claro, né? Ela prometeu uma série de coisas, falou uma série de coisas que os adversários fariam, que haveria uma crise, mas que eles queriam criar a crise, não sei. Ela contou uma série de mentiras e logo depois da eleição ela perdeu totalmente a popularidade, né? Por quê? Porque as pessoas descobriram que ela tinha contado falsidades. Aquilo né? não se concretizou. Foi muito rápido o processo de descreditamento dela. Com a população toda, ela tinha uma enorme popularidade e de repente aquilo se evaporou de um dia para outro. Não estou aqui discutindo se é petista, se não é petista, eu não estou me entendendo. Não é essa a questão, é que é impressionante a velocidade com que ela perdeu toda a credibilidade dela. Até usando esse seu exemplo, falar também das propagandas políticas, né? E o marketing em geral. É um festival de mentiras. O marketing, se você pegar, tem um campo gigantesco. Mas na política é curioso, porque é um festival de mentiras e ao mesmo tempo tem que ser um festival de verdades ao mesmo tempo. Senão então qual é o ponto a partir do qual você vai se queimar se falar alguma coisa, né? Qual é o limite da mentira que você pode contar? Qual que é o limite da mentira? Tem limite, doutora? Se você olhar do lado do mentiroso, né? Ele está buscando o quê? Algum benefício próprio, certo? Alguma vantagem. Então, o limite vai ser quando eu conseguir essa vantagem. No caso, ser eleito, né? Imagino, né? Agora, o limite visto do lado de quem recebe a mentira, isso também é o quanto aquilo vira um prejuízo. Enquanto estava comentando essa questão do momento político brasileiro, eu estou tentando lembrar de quem é aquela frase, ou enfim, aquele pensamento. Você consegue enganar uma pessoa a vida toda. Isso foi Winston Churchill que falou. E foi mesmo, eu nunca sei. O que ele falou exatamente? Ele falou que você pode enganar uma pessoa durante muito tempo. Você pode enganar várias pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Muito bom. Esse é um discurso do Churchill que ficou
famoso, Clássico, né? Clássico. Eu né? acho que isso funciona, né? No dia a dia. A outra mentira, que é outro discurso que é famoso, é as frases que o Goebbels falou, que era o ministro da propaganda nazista, que falava que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Essa é Goebbels que falou. Você vê, e vindo de políticos, né? É, de essa políticos. raiz da... É porque, na verdade, aí vem um pouco essa pseudo-neutralidade do cérebro, não é? Que, assim, ele não estaria julgando, está sendo dito tantas vezes, porque um dos princípios da memória é o que é repetido muitas vezes deve ser importante, eu devo guardar. Então, por que a gente sabe hoje em dia, né? Praticamente só o telefone de casa. Não, de casa a gente sabe que a gente não fala muito, né? Ao contrário, sei lá. Ou de uma pessoa que você liga todo dia, vamos supor. Porque você repete muitas vezes, né? Então, a memória entende, né? Vou dizer assim, como se tivesse uma vida própria, mas enfim, que aquela informação é importante, ela deve ser lembrada. Então, uma mentira. Eu ouvi isso aqui, ouvi ali, o cérebro pode deduzir, né, erroneamente, né, que aquilo é uma verdade de tanto que ela apareceu. Então ele grava como uma verdade. Puxa, já estou pensando numa ideia, mas essa vai ser para um próximo Mentalistas, de repente, de falar sobre a mentira que permeia a história da humanidade. E aí a gente pode trazer toda a história da humanidade nos países, nas guerras civis ou nas guerras mundiais, enfim, mas a gente vai deixar esse assunto para um próximo programa. Eu queria só passar a palavra para o Roland Fischmann sobre o livro A História Universal da Mentira, que é da editora Amarilis. Como é que o nosso ouvinte pode adquirir o livro? Então, o livro foi lançado no último dia 10 agora, então é bem recente. Ele, daqui a algum tempo, ele vai estar em todas as livrarias, mas no momento é mais fácil encontrá-lo no site da própria editora. Posso falar, né? Por favor. Site, né? www.manoli.com.br. Muito bem, obrigada pela sua presença, viu, Roland? Obrigado a você. E também agradecer a neuropsicóloga, que é a Gisele Calia, trazendo todas essas informações para a gente a respeito da mentira. E você tem algum site, enfim, que você quiser disponibilizar aqui para o nosso ouvinte, Gisele? Tenho sim. Meu site é www.neuropsiclinica, PSI, clínica, tudo junto, .com.br. E ali tem o e-mail, tudo também dá para entrar em contato. Legal. Obrigada pela sua presença, viu, Gisele? Obrigada a vocês. Você mentiu pra mim, você fingiu pra mim, você jurou me amar, você mentiu pra mim, você fingiu pra mim, você jurou gostar. Encerrando o Mentalistas desta semana, falando sobre mentira. Será que o mentira é patológico? Você chegou a alguma conclusão, hein? Bom, os trabalhos técnicos do Mentalistas são de Roger Palme, a apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima! Você